O meu nome é André Costa Oliveira. Existe um aplicativo criado pela NASA chamado Spot the Station, que indica quando e onde a Estação Espacial Internacional será visível a olho nu na sua região. Eu o utilizo sempre e invariavelmente eu me emociono quando vejo a estação em nossa órbita, atualmente com 6 astronautas a bordo, viajando a aproximadamente 27 mil quilômetros por hora e a 450 mil metros de altura. E confesso que a sensação é totalmente ambígua. Por um lado, eu penso como somos grandiosos, soberbos em edificar e em desenvolver objetos tão fabulosos, mas ao mesmo tempo eu me sinto ínfimo e pequeno quando me recordo que nós todos somos, ao final, abstraindo-se aí questões teológicas, poeira cósmica dentro de um infinito universo e que se insere em bilhões de outros infinitos universos. Pensem sobre isso. A aula de hoje, gente, abordará o Overview Effect e a reconstrução da consciência planetária a partir da experiência dos astronautas ao observarem a Terra a partir do espaço e suas implicações filosóficas e éticas. Nós também integraremos elementos de estudos sobre consciência, investigando como essa experiência altera profundamente a percepção do planeta, da humanidade e da própria existência, inaugurando uma forma singular de cognição cósmica, ou seja, um olhar mais ampliado sobre a nossa casa nesse universo e que reconfigura a identidade humana e até reorienta alguns valores éticos importantes. Em fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, lançada pela NASA em 77 para explorar os planetas exteriores do Sistema Solar, já havia completado sua missão principal e se dirigia rumo ao espaço interestelar para sempre. E a cerca de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra, o astrônomo Carl Sagan, que aliás era muito mais do que um astrônomo, sugeriu que a NASA virasse a câmera da Voyager para trás e tirasse uma derradeira foto da Terra, como um gesto simbólico, por assim dizer. O resultado foi uma imagem na qual a Terra aparece como um minúsculo ponto azul claro com 0,12 pixel de diâmetro perdido em meio às faixas de luz solar espalhadas pela lente da câmera. Um planeta, então, que parece frágil, quase insignificante, pairando no vazio do espaço. Inspirado pela imagem, Sagan escreveu o livro Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, de 1994. Nele aparece o trecho mais citado sobre essa foto, que é uma reflexão ética e filosófica profunda, e que agora eu citarei a vocês todos, aspas. Olhem de novo para esse ponto. Isso está aqui. Isso é casa. Isso somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, viveram as suas vidas. A Terra é um palco muito pequeno numa vasta arena cósmica. Em nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos num futuro próximo, para onde possa nossa espécie migrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Goste você ou não, por enquanto a Terra é onde estamos firmemente fincados. Foi dito que a astronomia é uma experiência que nos ensina a humildade e molda o caráter. Talvez não haja melhor demonstração da tolice das vaidades humanas do que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Para mim, ela ressalta a nossa responsabilidade de sermos mais gentis uns com os outros e de preservar e valorizar o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Fecha aspas. A imagem e o texto se tornaram um marco da consciência ecológica e cósmica, claro. A humildade que emana do texto contrasta com o narcisismo humano. A Terra, de tão pequena,
vista do espaço, revela que nossas fronteiras, conflitos e egocentrismos perdem o sentido diante da vastidão do universo. E, desde então, o pálido ponto azul é usado em contextos educativos, científicos, ambientais e filosóficos, né, para lembrar a interdependência da vida e a fragilidade da Terra. É, ao mesmo tempo, um convite à reverência e um alerta à responsabilidade. A imagem da Terra como um pálido ponto azul, celebrizada por Carl Sagan, sintetiza a mudança de perspectiva trazida pela exploração espacial. Pela primeira vez, o ser humano viu a sua morada do lado de fora e de muito longe, flutuando na vastidão escura do cosmos. Essa visão, inicialmente científica e técnica, produziu e ainda produz efeitos subjetivos e transformadores nos próprios astronautas, efeitos emocionais, existenciais e até espirituais, que passaram a ser estudados como o Overview Effect. O termo, aliás, Overview Effect, foi proposto por Frank White em 1987 no livro The Overview Effect, Space Exploration and Human Evolution. Com base em entrevistas com astronautas, White descreve o fenômeno como uma experiência de expansão de consciência, na qual a visão da Terra do espaço provoca um deslocamento na maneira de pensar sobre fronteiras, conflitos, ecologia, identidade e pertencimento. Diferentemente de outras alterações da consciência humana, como as religiosas, místicas ou aquelas induzidas por substâncias, o Overview Effect é desencadeado por um dado visual concreto, a visão do planeta inteiro pequeno, vulnerável, sem divisões nacionais ou marcas de propriedade. Vários astronautas narraram o impacto dessa experiência com tons que vão do maravilhamento ao questionamento filosófico. Edgar Mitchell, da Apollo 14, relatou uma epifania ao ver a Terra, dizendo que você vê a Terra e sabe que ali estão todos os seus amigos, sua família, sua cultura, e percebe que tudo isso é uma só coisa viva. Já para Chris Hadfield, da Estação Espacial Internacional, é impossível olhar para a Terra e não sentir uma profunda mudança interior. O cosmonauta russo Alexei Leonov escreveu que, ao contemplar o planeta, teve a sensação de estar diante de uma obra de arte viva, cujos contornos o ligavam a tudo e a todos. E o que a gente nota a partir desses depoimentos? Que a recorrência de sentimentos como unidade da humanidade, fragilidade da vida, reverência pela Terra e absurdo dos conflitos humanos revela que o Overview Effect atua como uma consciência planetária emergente. E isso ainda vai muito mais longe, em direção ao passado. Se a gente viajar um pouco, olha só, vamos viajar um pouco. Blaise Pascal, filósofo, matemático, teólogo francês, século XVII, e com certeza uma das mentes mais brilhantes que já existiram, em seu livro, infelizmente inacabado e intitulado Pensées, Pensamentos, explorou a condição humana diante da vastidão do universo, da razão, da fé, e sobretudo da incerteza. Para Pascal, o ser humano é um ser paradoxal, pois está suspenso entre dois infinitos. E nessa visão, o homem é frágil fisicamente, vulnerável ao universo imenso que o cerca, ao mesmo tempo em que essa fragilidade é compensada por sua capacidade de pensar, de refletir sobre o próprio nada e o seu próprio lugar no cosmos. Pascal, aliás, foi um homem profundamente impressionado com as descobertas científicas de sua época, que revelavam a imensidão do cosmos, mas ao invés de confortá-lo, essa vastidão provocava uma profunda angústia existencial. E ele chegava a escrever que o silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. Ou seja, ele entendia que a vastidão do universo não confirma a grandeza do homem, mas sim a sua pequenez. E é nesse abismo entre o nada da nossa finitude e o infinito da criação que o homem se encontra, suspenso, confuso e dividido.
E se a gente volta mais ainda, até um pouquinho não muito, de repente o século IV, por exemplo, enquanto Pascal, lá no século XVII, expressava a angústia do homem suspenso entre o nada e o infinito, Santo Agostinho já havia mergulhado profundamente nas mesmíssimas questões existenciais, porém por caminhos distintos, mas enraizados na tradição platônica e cristã. Para Agostinho, o homem não é apenas um ser entre dois abismos, definição que apavorava Pascal diante dos espaços vazios e silenciosos do cosmos, mas sim um peregrino do tempo, criado por Deus, ferido pelo pecado e inquieto até encontrar o repouso no absoluto, e absoluto aí com letra maiúscula, maravilhando-se com a eternidade divina como refúgio das almas. A vida, para Agostinho, é uma peregrinação constante. O ser humano vive no tempo, mas deseja a eternidade. Sofre, mas sonha com a bem-aventurança. Erra, mas anseia por verdade e amor. Ou seja, a história da alma humana é a história de um retorno. Abre aspas. Tarde te amei. Ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei. Fecha aspas, escreveu Santo Agostinho. E aí, gente, eu poderia permanecer retrocedendo com a astronomia e filosofia indiana, chinesa, com a Grécia de Aristarco, Pitágoras, com a sua ideia do universo ordenado, finito, harmonioso, Parmênides, Anaximandro, século VI a.C., e o primeiro, inclusive, a falar no conceito de apeiron, que é infinito em grego, Aristóteles, e aí a gente entraria nos sumérios, egípcios, babilônios, persas, hebreus, assírios, hititas, mas essa não é a pegada da aula de hoje. Então, gente, já concluindo, o Overview Effect não é apenas uma curiosidade pedagógica, ele levanta questões éticas cruciais e sobre as quais nós todos deveríamos pensar diariamente. Como podemos continuar destruindo ecossistemas após ver a Terra como um organismo frágil e interdependente? Como justificar a fome, a pobreza, a crueldade, as guerras e as fronteiras rígidas e intransponíveis ao perceber que do espaço tudo é um só planeta sem muros? Como reconfigurar a identidade humana a partir da consciência de que somos literalmente terráqueos, não apenas membros de nações com passaportes diferentes? Muitos astronautas se tornaram, inclusive, ativistas, ambientalistas, educadores, pensadores críticos e até pacifistas após os voos espaciais que tripularam. Sim, eu me lembrei agora, a filósofa e escritora Hannah Arendt, que estava viva quando Neil Armstrong pisou na Lua em 1969, já alertava também sobre o que ela chamava de esquecimento da Terra no pensamento moderno. Para ela, a ciência e a técnica modernas deslocaram o humano de sua condição terrena, o que era perigoso. Só que, em minha opinião, o Overview Effect, paradoxalmente, tende a desenvolver esse pertencimento, mas agora por meio da distância. O Overview Effect nos lembra que a visão também é uma forma de cognição. Ver a Terra do espaço é ver com novos olhos, não como território, mas como casa comum, não como divisão, mas como uma unidade. E eu sei que essa mudança de perspectiva pode parecer abstrata, romântica, utópica, ilusória, mas é bem profunda e talvez necessária num tempo marcado por tanta barbárie. E em tempos como esse, de fragmentações intensivas, o Overview Effect não deixa de ser um chamado, ainda que silencioso e que ecoa do cosmos. Vejam, compreendam e cuidem.